O Manuscast cheio de carisma. Ele que encantou os palcos do samba, hoje encanta plateias levando a alegria. E essa alegria não vem mais dos carnavais, vem do Senhor Jesus. O meu irmão, o meu amigo Vaguinho. Que bom ter você Renato, aqui, irmão. Tudo bem, meu irmão? Cara... Prazer, uma alegria muito grande estar contigo. Sempre muito bom a gente estar junto, bom. né? Olha, nós somos amigos de resenha, amigos de família. Eu me fiz compadre dele, porque o Vaguinho Júnior virou meu afilhado. O que o moleque pede, ele tem, entendeu? E a alegria maior ainda é que a gente, além de Jesus, tem o mesmo time, né? O Mengão. Graças a Deus, né? Somos uma nação. E membros do mesmo corpo que é Jesus Cristo. Principal disso tudo, né? Sabemos para onde nós vamos, né, Renato? Glória Isso é a muito Deus, importante. Vaguinho, glória a Deus. E eu fico muito feliz de sempre estar contigo, sempre essa alegria, sempre solícito, né? Ajudar todo mundo. Você é um cara muito do bem. E todo mundo que te conhece sabe disso, né? Fala isso, todo mundo conhece. Fico feliz pelo carinho também que você trata meus filhos, minha família. Já somos uma família, né? Que bom. Minha esposa encantada, a gente foi no jogo do Flamengo esses dias e foi a vitória, felizmente. Mas a vitória maior foi no carro, o Vaguinho contando o testemunho dele. Eu falei, cara, você tem que falar, já que a gente não está gravando aqui, tem que contar isso lá no nosso podcast. É um testemunho de vida impactante mesmo. E eu quero que você chame as pessoas para rever esse podcast. Você vai, depois que ver, se identificar e falar assim, pô, meu primo tinha que ver, meu tio tinha que estar assistindo. Porque Vaguinho, eu tenho 46 anos, ele forjou a minha geração. Sabe qual é o meu apelido em Nova Iguaçu? Renato Marrom Bombom. Olha aí. Cantaram muito pra você, Marrom Bombom. Marrom Bombom. Cara, sabe por quê? Naquela época, você fez uma ode à nossa cor com uma alegria que pouca gente pensou em fazer. É verdade. Então, a pessoa preta, ela reafirmou a sua cor, o seu poder, através do samba, através... É uma música muito otimista, muito positiva, né? Isso. Pra relevar mesmo a autoestima, né? Eu, embora seja um pouquinho mais amarelado, Chafraco. Né? Mas pelo cabelo já vê que a gente... minha mãe, uma negra linda, Dona Bibi, né? Já descansa no Senhor há 10 anos. E o meu pai, um brancão de olhos claros, né? Qual o nome dele? Seu Osmar, diácono Osmar. Diácono? Minha mãe era diaconisa e meu pai diácono da Sara Nossa Terra. Olha aí, não tem como foi 54 anos casados, há 10 anos o senhor recolheu a minha mãe e meu pai tá aí, né? Na guerra, na luta, diácono. Que bom. E é uma bênção, seu Osmar, mandar um beijão pra ele, pra toda a minha família. Seu Osmar, olha o filhão aí, ó. Orou muito, né? Que bom que tá aqui. Vaguinho, como começou a música pra você? A música começou através também da minha família, né? Meu pai, minha mãe, desde que eu me entendo por gente, sempre gostaram muito de samba, de música. E a minha família, por parte de pai, né? A mãe do meu pai, minha avó, Dona Concha, a falecida Dona Concha, ela foi uma das cofundadoras do Bloco Cacique de Ramos. Bloco muito tradicional no Brasil Zona e no Rio Norte, de Janeiro. aqui, né? Madureira, galera... Ali na Leopoldina, Isso, ali em Ramos, Olaria. E a minha família sempre esteve ali muito ligada ao Cacique de Ramos, a minha avó, junto com a minha mãe, que costurava as roupas da bateria do Cacique. E você morando por ali? Que bairro? A gente morando na Vila Cruzeiro, Vila Complexo Cruzeiro. da Penha. Nasci no Complexo da Penha, nasci na Vila Cruzeiro. A minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, toda oriunda dali da Vila Cruzeiro, do Complexo da Penha. Tanto a minha mãe como meu pai foram criados lá na comunidade, né? E por conta dessa aproximação da minha avó, dos meus tios, meu pai, minhas tias, a primeira rainha de bateria do Cacique de Ramos foi uma tia minha tia Yara. Que legal. Que agora, 4 anos atrás, a filha dela foi a rainha do Carnaval do Rio de Janeiro. Então, a minha família é muito ligada, né? Uma parte da minha família é muito ligada ao samba. Por outro lado, a minha avó, por parte de mãe, tinha um terreiro de umbanda. Então, a minha família, assim, lá no Complexo da Penha, era muito conhecida por isso. Por conta do pessoal do samba e o pessoal que frequentava o terreiro da minha avó. Minha avó depois foi morar em Campo Grande, na Zona Oeste, lá no Caminho da Razão, no Largo do Correia.
onde tem até hoje a Assembleia de Deus lá do Largo do Correia, né, da Madureira. E ali a minha avó se converteu na Igreja Batista Monte Tabor, que também tem até hoje lá uma igreja batista muito grande. A partir dali a minha família começou a ser moldada, a minha tia foi a primeira a se converter. A sua avó que tinha um terreiro se converteu? Se converteu. Caramba, entendeu? Que mudança de história, hein? Através da minha tia, que era para ser herdeira da minha avó no terreiro. Então, essas duas culturas, né, foi a cultura que eu cresci dentro da minha família. A cultura do samba, por conta do Cacique de Ramos, e a cultura do espiritismo, por conta da minha avó materna. Né? Então, a música já veio para mim já ali, desde que eu me entendo por gente, porque meu pai, meus tios todos faziam parte da bateria do Cacique de Ramos, então eu desde criancinha, 1 ano, 2 anos, já lidava ali com os instrumentos, já bem novinho, com 5, 6 anos, já tocava os instrumentos de escola de samba, repique, repinique, caixa, tarol, surdo, né? Instrumentos oriundos das escolas. E o samba, eu acho que ele é um retrato dessa geração da família Cruzeiro, da Vila Cruzeiro e de tantas comunidades do Brasil inteiro que vem de dor, amor e superação. Com certeza. O samba fala muito disso, né? É uma cultura, né, que está bem impregnada nas nossas comunidades, que muda a vida de muitas pessoas também. Né? E eu sou uma prova viva disso. Através do samba, da música, eu pude melhorar muito a vida da minha família, pude tirar meus pais da favela, pude tirar minha irmã, minha sogra, minha família. A gente conseguiu, graças a Deus, né, tirar todo mundo da comunidade, não que eu não deixe de ir lá, né? Tem muitos familiares lá ainda, mas eu pude melhorar bastante a vida da minha família através do samba e do pagode. A música foi quem me deu tudo que eu tenho até hoje, tudo que minha filha se formou na faculdade, professora, meus filhos estudando, tudo foi através do samba. Então, o samba hoje, nas comunidades do Rio de Janeiro, a música urbana, assim também como funk, como trap, muita gente fala mal, mas gira ali muitas pessoas, formam muitos profissionais dentro da música, dentro da parte técnica da música, de um show business. Ali saem profissionais de luz, de som, holds, né, motoristas, movimenta a economia. Movimenta um movimento muito grande. Tanto o samba, o pagode, quanto o funk, o trap, a música, né, que vem nas nossas comunidades. Vaguinho, para contextualizar, os Morenos, qual era o ano? Quem estava fazendo sucesso antes de vocês, que vocês já admiravam? Como surgiu essa vontade? Foi um empresário que chegou e falou assim, pô, vocês se juntarem vai ser bom? Ou foram os amigos que se juntaram? Como é que surgiu o nome Morenos? A princípio, né, o samba, como eu te falei, já vem uma coisa da minha família, né, desde que eu me entendo por gente. Desde que eu nasci, a minha família já estava já nesse meio musical por conta do Cacique de Ramos. E eu crescendo já ali na minha adolescência, né, da júnior para juniores é coisa de igreja, né? Departamento de juniores. Ou do futebol, né? Saiu da base e foi para os juniores. Então ali já ainda ali eu crescendo ali dos 5, 7 para os 10 anos, já, naquela época os artistas de samba que a minha família ouvia, que meu pai e minha mãe ouviam o tempo inteiro, era Roberto Silva, João Nogueira, Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Né? Aí veio nos anos 80 o Fundo de Quintal, oriundo exatamente do Cacique de Ramos, Bira Presidente, que foi em que eu me espelhei. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar de pagode foi o pandeiro, por conta da minha admiração do Bira Presidente, que era o presidente do Cacique, né? Agora, no ano passado, ele nos deixou. Então é bom lembrar que a família dele fazia parte e era alguém que você convivia fisicamente. Não, convivi. O Bira me viu desde 1 ano de idade, né? A minha família toda ali, minha irmã. A gente tinha uma convivência, né, constante por conta principalmente quando chegava a época de carnaval, que é a minha avó que preparava as comidas junto com a minha mãe. Era uma febre aquilo na nossa família. Costuravam as roupas, a roupa da bateria. Aí sempre sobrava um pedacinho de pano, minha avó fazia a roupa para mim. Eu com 1 ano, 2 anos de idade, eu já tinha foto, minhas tias que tem foto, eu com roupa da bateria do Cacique de Ramos com 2 anos de idade. Então aquilo, eu fui crescendo ouvindo
partindo desses artistas, né? Roberto Silva, que foi um cantor de samba extraordinário. Aí depois João Nogueira, Martim da Vila, Paulinho da Viola, toda essa originais do samba, né? Que tinha o Mussum, originais do samba, depois veio Exporta Samba. E nos anos 80 veio surgindo ali, já no finalzinho ali do meado, 85, 86, veio surgindo o Fundo de Quintal, foi ascendendo, e eu ali no meio, aqui tem vídeos aí do pessoal coloca de vez em quando, eu ali com 17 anos, ali no meio do grupo Fundo de Quintal, lá na roda de samba do Cacique. Então o Fundo de Quintal foi um grande diferencial, porque vieram com outra linhagem de instrumentos, né? Inovando algumas coisas, introduziu o banjo através do Almig Neto, o banjo no pagode, a tantã fazendo a marcação que era feita pelo surdo nos grupos de origem, que era originais do samba, Exporta Samba, Nosso Samba, os grupos um pouco mais antigos, a marcação era feita no surdo. Aí veio o Fundo de Quintal com o Sereno, o Neuci marcando na tantã grandona, o Birani criou o repique de mão, que o repique era um repinique que você tocava com vaqueta para escola de samba, para ritmo de samba de desfile. Aí o Birani criou o repique de mão, e aí foi moldando, né? Aquela formação do Fundo de Quintal foi que inspirou quase todo mundo que veio nos anos 90. O Fundo de Quintal explodiu, fez muito sucesso, e aquilo inspirou já a nossa geração dos anos 90. Então, quando a gente surgiu, os Morenos, nós surgimos em 94, né? Mas antes disso eu já trabalhava com música, eu já tinha acompanhado vários artistas, Bezerra da Silva, de Cro, Jovelina, né? O próprio Arlindo Cruz, né? Que foi do Fundo de Quintal depois na carreira solo. E quando eu fundei o Grupo Molejo, né? O Grupo Molejo, 2 músicas do Grupo Molejo são de minha autoria. Eu fundei o Molejo junto com o Anderson e com o Andrezinho. Fomos fundadores do grupo e eu era um dos cantores. Na verdade, o cantor do grupo era eu e o Andrezinho. O Anderson só queria fazer direção musical. Como eu não fiquei no grupo porque eu era muito bagunceiro, era muito avoado, e eles eram muito certinho profissionalmente, e eu queria mais era zoar mesmo, eu não fiquei no grupo. Mas 2 músicas do Molejo são de minha autoria, né? Quem samba com o Molejo, samba diferente, viu? Essa é minha. E uma outra que quase ninguém conhece, né? Estamos entrando em outubro aí, é o mês das crianças. Então é uma música aí que tem 30 anos e todo mundo canta até hoje. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Ó, tem muita gente ouvindo a gente, batendo o pezinho, falando, é dele! Também são de minha autoria, entre outras, né? Então veio ali em 94, eu não fiquei no grupo, o Molejo nós fundamos em 92, né? Que o nome era Nossa Banda, e depois o Bira trocou o nome para Grupo Molejo, e eu já tinha saído. E aí, em 94, surgiu a oportunidade de eu apresentar um trabalho na gravadora BMG, que naquela época era uma gravadora de samba que tinha Alcione, Zeca Pagodinho, Grupo Raça, que era o grande sucesso, e estava chegando um grupo também que estava... O Raça é o Raça Negra? Não, o Raça, o Grupo Raça daqui do Rio de Janeiro. E também estava chegando um grupo que chegou a se fazendo também um sucesso tremendo, que foi o grupo Só Pra Contrariar, com Alexandre Pires. Isso em 94. E aí surgiu a oportunidade de a gente apresentar um trabalho. Eu reuni uma rapaziada que a gente já se conhecia, que já tocava. Ézio San, filho do falecido delegado da Mangueira, Gilmar e Betinho, o Alex Alves, daqui da Tijuca, e o Charles André, né, que foi um grande parceiro meu um grande parceiro meu de músicas de muito sucesso. Algumas músicas de sucesso que tocam até hoje aí no pagode de autoria minha e do Charles. Qual? 2 exemplos. Eu e Charles, a gente tem Amor de Verão. O tempo não passa, eu preciso te ver. Eita. Lindo amor de verão. Um ano é demais pra ficar sem você. Dona do meu coração. Temos também eu e Charles, Coração Deserto, do Sorriso Maroto. O meu coração está deserto, sem o teu amor aqui bem perto. O refrão é a saudade que bate machucando aqui no fundo do meu... Muito sucesso, faz muito sucesso essa música até hoje, com Sorriso Maroto. Aí tem com Negritude Júnior, né? A Princesa e o Plebeu. E agora o que é que eu faço pra viver sem teus abraços? Acabaram com a história da Princesa e do Plebeu. Aí tem mais eu e Charles, tem Grupo Raça, Gato Manhoso, né? Sei que eu não posso mais me perder, pois meu prêmio foi te ganhar. Aí tem com Soeto, meu samba é do povo, é da massa, é do gueto. Sou sonho, sou realidade, Soeto.
Eu e Charles também temos com o El Chan, também, que fez muito sucesso. Aquele que não... Não, chama essa lourinha para sambar, chama essa morena para quebrar. Chamadinha também com El Chan. Tem muita coisa, deve ter mais algumas coisas aqui. São quase 500 músicas gravadas, Meu Deus né? do céu. Às Eu vezes a gente sou da esquece de algumas. teoria que não há criatividade que não seja divina. Não importa. E eu ouço, até aprendi com o papai, e música. Tem música, não dá para você inventar um Lá maior do diabo e um Lá maior de Deus. O que vai variar talvez seja a letra, né? A intenção. Agora, se fala de amor, se tá falando coisas boas, como eu disse, que geralmente vem da favela, dor, amor e superação, certamente eu ainda ouço até hoje, toco até hoje, nesse momento do Vaguinho convertido. Você concorda comigo que o dom ele é de Deus e ninguém Claro, tira? com certeza, porque até eu conhecer Jesus, né, que foi em 2000, no ano 2000, eu já tinha aí já umas quase 250 músicas gravadas. Essas músicas todas que eu falei aqui sobre elas são músicas que foram feitas antes de eu me converter. E eu não toco nenhum instrumento de harmonia, eu não toco... As pessoas dizem, pega no cavaco, eu não toco cavaco, violão, teclado. Eu não toco nenhum instrumento de harmonia, e todas as músicas que eu compus, eu tenho certeza que foi Deus que me deu, porque até os amigos meus que tocam harmonia, Arlindo Cruz mesmo falava, Arlindo Cruz, fizemos algumas músicas juntos também. Arlindo, rapaz, é incrível, esse cara, ele vem com a melodia pronta, com a letra pronta, e não dá para entender como é que Deus faz isso com ele. Então só pode ser Deus. Amém. Né? E Charles André, Delcio Luiz, alguns parceiros que eu tenho, né? Tem música também com Maurição, foi meu primeiro parceiro de música, que é, né, nascido e criado lá na Penha, na Vila Cruzeiro. Fiz música com muita gente, Luiz Carlos da Vila, eu, Maurição, Luiz Carlos da Vila, Delcio, Arlindo, Charles André, Alex Alves. Tem muitos parceiros bons também que colaboravam muito, né? Quando você tem um bom parceiro. Mas tenho muitas músicas também de sucesso minhas, né? Cordeirinho, Amor Eterno, que são músicas que eu fiz sozinho. Então só pode ter sido Deus, porque não tinha ninguém para fazer harmonia, nada. E a música já saía com melodia. Toda a honra, toda a glória a ele. A ele. Vaguinho. E todo esse talento, né? Todo esse dom de 2000 para cá é só para adorar o Senhor, só para fazer a obra dele. A fama chegou forte ainda na década de 90, lá atrás. Com isso, as tentações, com isso, as ofertas do inimigo mesmo, né? E você mergulhou fundo. E a gente lembra de algumas polêmicas. Como foi o Vaguinho antes e como a droga foi apresentada a você? Tem que falar da droga porque eu tenho certeza que ela foi um instrumento para te levar ao fundo do poço, e quando chega no fundo é lá que Cristo te resgatou. Exatamente. Como é que foi a apresentação? Primeira vez que você teve contato foi com o quê? Primeira vez que eu tive contato foi com a maconha, né? Eu tinha ali meus 15 para 16 anos, lá na Penha, né? Lá no Complexo da Penha, estava junto com alguns amigos lá, se preparando para ir para um baile. E aí tinha um primo meu, mas alguns amigos fumando. Aí, vai, Wagner. Aí eu peguei, fumei. Deu o tal do teto preto. Eu caí, apaguei. Eu falei, o que houve, rapaz? Não, rapaz, você não estava acostumado, você puxou muito, não sei o quê. Aí foi a primeira vez, a primeira experiência que eu tive com a droga. Foi com a maconha. E depois foi passando. E depois já nesse ambiente, né, de noite, de madrugada, de música, de pagode, de samba, eu conheci a cocaína, mas eu acreditava que eu não era viciado, né? Usava esporadicamente, final de semana, ia num evento. Consigo ficar mais de 2, 3 dias sem? Não, eu ficava um mês, só quando ia a algum lugar que tinha, não comprava, né? Sempre aparecia alguém para oferecer, né? E aí o tempo foi passando, e daqui a pouco você começa... Aí comecei a compor com 18, 19 anos, aí já gravei uma música com o Mestre Marçal, depois gravei com Arlindo Cruz e Sombrinha. E aí você já começa a ser um cara
onde você chega, pô, esse cara aí, o compositor, gravou com o Arlindo Cruz Sombrinha, ó, gravou com o Marçal. Aí a pessoa já pedindo música, e você começa a ter a facilidade e acesso às coisas com maior intensidade. Então, então já me tornei um compositor, né, conhecido, e com isso, né, nesse ambiente que você vive, da madrugada, da noite, de comunidade, você começa a ter um acesso mais amplo, né, te oferecerem, e até que quando não te oferece, aí você já quer comprar, né? E aí comecei a usar a cocaína, principalmente a cocaína, e a beber, né, assim, com mais constância. E depois veio o sucesso com os Morenos, mas eu sempre assim tinha um equilíbrio, não usava constantemente, né? Até que quando veio o sucesso realmente, que veio aquela coisa toda do auge, né? de auge da fama e aquela pressão, você fazia show quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, chegava na segunda-feira, ficava um pouquinho com a família, chegava na terça, eu queria fugir daquele compromisso todo, e o meu refúgio era ir para a droga e para a bebida. E quando eu percebi, aos 36 anos, eu estava um cara que eu já não tinha mais controle sobre aquilo. Aos 36 anos, eu já estava na carreira solo, fazendo muito sucesso, ganhando mais dinheiro do que eu ganhava ainda quando eu estava ainda com os Morenos. Muitas músicas tocando nas rádios de autoria minha, produzindo também alguns artistas, alguns grupos de pagode, artistas de samba. Mas a minha vida pessoal e espiritual, principalmente, estava destruída. E foi nesse momento assim que eu me aprofundei mais ainda na cocaína, principalmente na bebida, no uísque, né? Quase sempre que eu estava de folga, né? Tem muita gente que, pô, uma vez eu vi o Vaguinho em cima do palco, doidão, pancadão, não sei o quê. Cara, isso aí nunca aconteceu. História. As pessoas Você que falou trabalhavam... até que nem discorda para o cara não... As pessoas que trabalhavam comigo, que trabalham, podem testemunhar isso. O pessoal dos Morenos, o pessoal do meio musical. Eu nunca me apresentei drogado, bêbado, sempre levei isso de uma forma muito profissional. Agora, quando eu estava de folga, aí eu escancarava. Aquele seu sumiço, talvez os dois mais famosos, foi justamente você isolado num hotel. O que eu fazia era me isolar em algum lugar, num motel, num quarto, e ali eu pegava a droga, a cocaína, a maconha, a bebida, o uísque principalmente, e ali eu ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí teve uma ocasião que deram como se eu tivesse sido sequestrado, né? E realmente eu estava sequestrado, mas nas mãos de Satanás, né? E foi a primeira vez que chegou ao conhecimento da imprensa, e foi matéria no Fantástico, Jornal Nacional, capa de todos os jornais, Pagodeiro dos Morenos, Vaguinho está sequestrado, mas não foi, eu estava sequestrado nas mãos do inimigo, né? E da última vez, que foi exatamente no dia da minha conversão. Mas constantemente eu fazia isso, né? Ficava 2 dias, 3 dias internado dentro do motel, usando droga. E no período de 2000, quando eu fui para a carreira solo, logo no começo do ano, eu resolvi me separar da Fabiola, da minha esposa. Vaguinho Júnior, teu querido sobrinho, tinha 1 ano de idade, mal ele completou 1 ano, nós fizemos uma festa de aniversário, e eu senti naquele vazio, né, famoso, ganhando dinheiro, fazendo sucesso, carros, casa na beira da praia, viagem, milhões de discos sendo vendidos, mas o vazio continuava dentro de mim. E eu queria preencher aquele vazio com alguma coisa. Era cocaína, era maconha, era bebida, era boates, eram mulheres, entendeu? E fui me aventurar pela rua, até que eu resolvi me separar da Fabiola. E nesse período da separação foi quando a Fabiola também entrou num quadro de depressão, e através disso aí ela quase chegou ao suicídio, até que ela foi convidada por uma amiga para ir numa igreja evangélica onde ela aceitou a Jesus. E aí então ela decidiu orar primeiramente por ela, né, para se cuidar espiritualmente, sob uma direção de Deus, e depois ela começou a orar pela minha vida, a gente separado, mas eu não sabia que ela estava na igreja. E durante 1 ano ela fez esse propósito, orando, fazendo jejum, fazendo campanha, indo para culto, adorando, e a gente separado. Glória a Deus. E eu sem saber que ela estava na igreja. Até que chegou no dia 30 de outubro de 2000, mais uma vez eu estava dentro de um quarto de motel, cheirando, bebendo, fumando. Passou 1 noite, 2 noites. Na terceira noite, eu comecei a passar muito mal
E eu percebi que eu estava tendo uma overdose, que aquilo ali era a morte chegando. Era o plano do inimigo, né? Mais um artista famoso, conhecido, encontrado morto por suspeita. Passou o filme na tua cabeça. Por suspeita de overdose. E aí, naquela aflição, e eu não conseguia parar de usar a droga, ainda tinha muita droga no prato. Aí até que eu olhei o telefone, eu vi o telefone, eu falei assim, eu sei que eu vou morrer, mas antes eu vou me despedir da Fabíola, porque eu sei que eu amo a Fabíola. Mas eu não tinha força para ficar com ela, né? Aí você sabe que o lado espiritual, né? Eu não tinha força, as forças malignas não deixavam eu me aproximar da minha família. E aí, nessa agonia, eu peguei o telefone e liguei e pedi, Fabíola, eu estou no Motel Condor, vem encontrar comigo, eu estou aqui. Preciso de você. E desliguei o telefone. Nesse dia que eu liguei, ela estava dentro da casa dos meus pais, no recreio. Tinha ido levar o Júnior para os meus pais verem. Hoje nós temos o Kainan também, né? Nosso caçula tem 22 anos. O Júnior está com 26, 27 fez agora, em setembro. Acabou de casar, tá um mesinho de casado com a nossa querida Juliana. Então, ali quando ela desligou o telefone, minha mãe perguntou quem era, Fabíola. Ela falou, era o Vaguinho. E ele está onde? Onde é que está meu filho? Tem 3 dias que ele está sumido. A minha mãe também já sabia, né, da minha situação, meu pai, e já esperava a qualquer momento receber uma notícia ruim também. E foi nesse momento que a minha mãe falou assim, vai lá. A Fabíola falou, ele pediu para encontrar com ele, dona Bibi, mas pela voz dele, eu não quero encontrar com ele não, porque a Fabíola já tinha me visto algumas vezes sob o efeito da droga. Aí a minha mãe falou assim, não, minha filha, vai lá, se ele pediu para você encontrar com ele, ele deve estar precisando, vai lá, tem 3 dias que ele está sumido. Deixa o Júnior aqui comigo e vai lá que eu vou ficar aqui orando. Aí a Fabíola tomou um susto, porque a minha mãe também detestava crente, detestava igreja, a minha tia Jurema tinha se convertido, a minha avó tinha se convertido, a minha irmã tinha se convertido, a minha mãe não queria saber nada de igreja, nem minha mãe nem meu pai. Não, meu pai também não. Aí a Fabíola olhou espantada para minha mãe, vai fazer o quê, orar? A minha mãe Ué, dona Bia, a senhora orar? Minha filha, tem 6 meses que eu estou na igreja, eu já até fui batizada. Glória a Deus. Aí a Fabíola, mas dona Bia, a senhora não falou nada? Eu também estou na igreja. Aí a minha mãe, você também? Mas você também não gostava de crente, não sei o quê. Aí a Fabíola, pois é, tem 1 ano que eu estou frequentando a igreja, mas não fui batizada não. Eu creio que eu vou me batizar junto com o Vaguinho. Aí minha filha, então vai lá. Depois a gente conversa, vai lá que eu vou ficar aqui orando. Vou ligar para Jurema, para Valéria e vou ficar orando. Jurema, minha tia, que foi a primeira evangélica, e minha irmã Valéria, que também estava na igreja. Aí Fabíola fez isso, foi ao meu encontro, e quando chegou lá encontrou, né, aquele artista famoso, idolatrado, bem-sucedido, né, que se apresentava nos programas de televisão com aquele sorriso, mostrando uma alegria, e estava lá em cima de uma cama, no quarto de motel, igual um bicho, com o olho arregalado, a boca torta, trincadão, ali prestes a ter uma overdose realmente morrer. Fabíola viu aquela cena, não se desesperou, não gritou, ela simplesmente sentou na beira da cama, virou de costas, fechou os olhos e começou a mexer os lábios. E eu ainda pensava na minha ignorância, né? Eu bebo, fumo e cheiro e minha mulher que tá doidona, tá falando sozinha. Mas ela não falava sozinha, não. Ela estava falando com esse Deus que tem todo o poder de ouvir aquilo que está no coração da pessoa. Aleluia. E quando você abre o teu coração verdadeiramente para falar diretamente ao coração de Deus, ele opera milagres, ele opera. Porque, de repente, eu virei para a Fabíola e falei, Fabíola, a voz embargada. Aí ela virou para mim, que foi, Vaguinho? Aí eu falei para ela, me perdoe. Ela olhou para mim assim, assustada, por que você está falando isso? Porque para mim não tem mais jeito. Eu respondi para ela, para mim não tem mais jeito. Aí eu achava que não tinha mais jeito. Eu já tinha feito tanta coisa, Renato. Você ligou para despedir, irmão. Falou, só eu tô indo embora. Eu já tinha feito tanta coisa para me livrar daquilo, porque, né, eu, na minha sã consciência, né, de um cara que fez tantas músicas de sucesso, que era líder de um grupo, que coordenava a minha carreira tão bem, minha carreira musical, minha carreira profissional, muito bem dirigida, muito bem direcionada, tinha um escritório próprio, a minha empresa própria. Então era um cara, né, conceituado, respeitado no mercado como cantor, compositor, produtor, empresário, mas não tinha domínio sobre aquele vício. Então eu sabia que aquilo estava me destruindo, eu sabia que aquilo estava fazendo a minha família sofrer muito, minha esposa, meus pais, meus filhos, meus familiares, meus amigos, de verdade.
Então eu sabia que aquilo estava fazendo essas pessoas sofrerem, as pessoas que me amavam, mas eu não conseguia, não tinha força. E isso é bom deixar claro, que não é alguém que estava na decadência e usou a droga, foi no auge, e essa transformação foi no auge. Qual foi a reação dos fãs nessa época, Vaguinho, com a sua transformação? Porque eu ouvi naquela época alguém falar assim, o Vaguinho do samba morreu. Não existe mais. E hoje a gente vê que, na verdade, foi uma transformação. Só para completar, naquele mesmo momento que eu falei isso para a Fabíola, que para mim não tinha mais jeito, foi quando ela virou para mim e falou assim, Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar. Eita. E quando ela falou isso, olhando dentro dos meus olhos, eu peguei o prato de cocaína, fiquei espantada, assim, olhando para peguei o prato, peguei a garrafa de uísque, olhei para ela e falei, quem pode me ajudar? Aí ela imediatamente falou para mim assim, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ela falou esse nome e falou assim, Vaguinho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E ela falou com tanta autoridade, tanta certeza, que eu coloquei o prato em cima da cama, a garrafa de uísque do outro lado, fechei os olhos e falei, Jesus, entra agora na minha vida, Jesus, eu preciso mudar agora. Mas a voz embargada, quando eu falei o nome dele, a língua desenrolou, a voz voltou ao normal. E quando eu abri os olhos, eu percebi que eu estava completamente sóbrio, que eu estava exatamente como eu estou aqui agora diante de você. Te tirou da noia. Fiquei completamente careta no mesmo momento. Ali eu percebi que realmente o nome do Senhor Jesus tem todo o poder. Eu virei para ela e falei, Fabíola, verdadeiramente Jesus Cristo existe. Olha como é que eu fiquei agora, como é que eu fiquei. Ela viu que realmente eu tinha sido transformado na hora. Aí ela começou a dar glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, eu tô com vontade de gritar também. Já é ser pentecostal, sabe? Eu tô com vontade de gritar também. Ela grita glória a Deus. Eu comecei, glória a Deus, glória a Jesus, agora sou de Jesus. Foi no dia 30 de outubro de 2000. Ali morreu o velho homem. Amém. E nasceu uma nova criatura. Porque eu saí dali consciente de que Jesus Cristo tinha entrado na minha vida e de que algo sobrenatural tinha acontecido. Porque quem usava droga desde a adolescência sabia qual era o efeito de você usar a droga durante 1 dia, 2 dias, quanto tempo você tinha que ficar, né, sem usar para poder aquele efeito passar, né, a onda passar. E eu fiquei completamente sóbrio como eu tô aqui agora. Embora hoje aqui dizem que eu fiquei maluco, né? Aí hoje eu tô com outro doido aqui também, que é maluco por Jesus. Glória. De cara, como foi para você, Vaguinho, conversar sobre a sua transformação com os fãs? Teve dificuldade? A aceitação foi normal? Olha, Renato, eu fiquei, né, depois que eu aceitei a Jesus e que aconteceu esse milagre na minha vida, esse fato extraordinário, sobrenatural, eu vi que realmente o que Jesus fez na minha vida ninguém poderia fazer. E eu já havia tentado. A fama, o dinheiro e o sucesso. Já tinha ido para casa de recuperação alguma vez? Não, nunca tinha chegado aí. Mas já tinha feito consultas, já tinha feito trabalhos, já tinha feito muitas coisas, já tinha oferecido muita coisa, né? Já tinha matado muitos bichos. Imagina. E nada resolveu. E Jesus Cristo, ele pelo seu infinito poder, ele me tocou e me transformou, me libertou. E esses fãs, você parou imediatamente a carreira? Continuou com eles por um tempo? Como foi essa trajetória? 1 mês depois, né, as pessoas já tinham percebido a minha mudança. 1 mês depois, já não bebia mais, já não saía para as madrugadas, já não ia para... Então, já começou, o Vaguinho não está mais nas boates, não está mais quando... Não está mais... Está diferente, não fala mais palavrão, não trai mais a esposa. O que está acontecendo? Aí foi divulgado, né? As pessoas começaram a me ver frequentando. 1 semana depois que aconteceu isso no hotel, eu fui conhecer a igreja Sara Nossa Terra com a Fabíola, com a minha esposa. Estava na Terra Encantada ainda? Não, ainda estava aqui na beira da praia, aqui no Savoar, aqui na beira da praia. Foi antes da Terra Encantada, então? Foi antes. Então, ali eu aceitei a Jesus de novo dentro da igreja, né, publicamente. Pouco tempo depois fui batizado, aí o batismo saiu em todos os jornais, todas as emissoras. E foi com ela o batismo? Foi junto com a Fabíola. E o dia do batismo batizou eu, Fabíola. Mulher não faz, cara. O dia do batismo batizou eu, Fabíola, meu pai batizou junto com a gente.
E meu tio Joãozinho, que era o marido da minha tia Jurema, da primeira evangélica da família. Minha tia orava há mais de 25 anos pelo marido. Quando ele viu a minha conversão, ele virou pra minha tia, agora eu acredito que esse Jesus seu se salvou esse maluco, irmão. Mudou a vida do Vaguinho. Aí meu tio se batizou também junto com a gente. Batizou eu, Fabiola, meu pai e meu tio Joãozinho. E tia Jurema lá no cantinho, só olhando o batismo, ela e minha mãe olhando e dando glória, né? E na mente dela, no olhar delas, eu vi escrito assim: Deus é fiel, Aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E aí o que aconteceu? Então, se espalhou a notícia. A Vaguinho agora tá dizendo que é crente, não sei o quê. É aquelas notícias, né? Fogo de palha, duvido, daqui a pouco ele volta. E passou um ano. E aí eu tinha meus contratos, porque, como eu falei, isso foi no primeiro ano que eu me converti, foi o primeiro ano da minha carreira solo, né? Quando eu estava vivendo tudo aquilo que eu tinha planejado para a minha carreira, né? Depois dos Morenos. Então, estava no primeiro ano da carreira solo, e quando eu fui para a carreira solo, eu assinei todos os contratos de um artista solo. 4 anos de gravadora, 4 anos com um empresário, escritório que cuidava da minha agenda, um espanhol, Avelino. Então, eu tinha que cumprir todos aqueles contratos. Como eu era um artista reconhecido nacionalmente, fazia show de ponta a ponta no Brasil, muitos shows de prefeituras, rodeio, todos esses que você possa imaginar, Barretos, todas as grandes festas que tinha, eu estava sempre ali presente. Eu tinha contrato para esses 4 anos de trabalho. Eu tinha shows marcados para esses 4 anos de contrato. Então, eu tinha que cumprir os contratos, aí eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, o Senhor sabe que meu coração não está mais nisso, mas é o meu trabalho. Eu tenho esses contratos, são multas milionárias, são multas que se eu não tenho condição de pagar, mas eu quero fazer um propósito com o Senhor. Que o Senhor me ajude a cumprir com esses contratos, que eu não me afaste da tua presença, que eu não venha cometer nada contra a minha família, contra a tua palavra. E quando terminar o último contrato meu era na prefeitura de Quissamã, Carnaval de Quissamã, em 2004. Eu aceitei Jesus em 2000. E aí eu fiz esse propósito com Deus. Que o Senhor me ajude a me manter firme, fiel à minha esposa, respeitar minha família, não beber, não cair na droga de novo, não cair na prostituição, não cair na bebida. Que eu faça esse propósito com o Senhor, Pai, meu Deus, quando terminar o último contrato, o último show, eu só vou pegar no microfone para te servir. E aí foi assim. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E quando chegou no Carnaval de 2004, terça-feira de Carnaval, eu fiz o último show secular para a Prefeitura de Quissamã, para quase 50 mil pessoas. E fiz esse show. No meio do show, eu falei com o pessoal, hoje está sendo meu último show. A partir de hoje, vocês só vão me ver adorando a Jesus, cantando louvores. Aí cantei um louvor no meio. Meu Jesus maravilhoso é. Fiz uma oração. O prefeito e os empresários não estavam entendendo nada. Nesses 4 anos aí de show que você precisou cumprir, você chegava a ver diferença? Ou seja, tinha mais violência antes, agora tem menos, era mais gente usando droga embaixo, tinha menos. Você chegou a ver que a sua transformação impactou o público de alguma forma ou passou? Não, é diferente. Deixa eu até falar sobre isso, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre indústria musical, sobre sucesso realmente. O artista, tem artistas que são de segmentos que eles são artistas de sucesso num nicho. Existem nichos. Por exemplo, tem cantor de trap, tem cantor de funk, que cantor até de música sertaneja, de alguns gêneros musicais, que pertencem a um nicho. Fora da bolha, ninguém ouviu falar. Fora da bolha, são pessoas que não são conhecidas. Teve até uma polêmica com o Rodriguinho, no BBB, que o Rodriguinho falou sobre isso, um monte de gente já jogando pedra. Mas ele falou uma realidade, uma coisa real. E tem artistas e cantores que você sai da bolha. Marrom Bombom, a Mina de Fé. Qualquer lugar. É coisa que a empregada conhece, a patroa, o empresário, o cara que mora em Copacabana, que mora na Baixada Fluminense, que mora no Oiapoque, que mora em Manaus, que mora no Sul. Os Morenos foi um sucesso nacional com essas músicas. Entendeu? Todo mundo tá afim de sambar, Cordeirinho, uma música minha.
Então, a gente, né, não estou falando isso como soberba nem vaidade, mas era uma carreira que saiu da bolha. Como foi Mamonas, Assassinas, como foi. Aí eu vou chegar onde no final dessa tua pergunta. Você vai, por exemplo, você vai ver um show de Zezé de Camargo e Luciano. Não tá ali só o cara que gosta de sertanejo, de música sertaneja. Ali tá o cara que gosta de música que saiu da bolha, né? Então as pessoas às vezes não entendem isso. Existem nichos, pessoas que fazem sucesso num nicho musical, né? Num segmento para algum determinado público. E tem artistas que com um segmento musical dele conseguiu furar a bolha e atingir todos os públicos, todas as idades, todos os segmentos, os segmentos de música, né? O cara, mesmo que não goste, a pessoa é obrigada a conhecer. E os Morenos chegou nesse patamar, né? A minha carreira chegou nesse patamar. Então, quando a gente vai fazer um show, como você perguntou, e tipo, você percebia que tinha mudança no público, de pessoal usando droga, bebendo, por ser um artista que englobava todos os níveis de pessoa, de família, pessoa que curte pagode, pessoa que era de família, pessoa que só queria levar a família, os filhos, a esposa, os pais. Então, é um público que você não tem um nicho. Esse tipo de público, esse tipo de show, é um show que você não vê esse tipo de coisa. É um show de família. E volta aquela nossa fala no início, que não existe o lá do inimigo, o lá de Deus, o sol de Satanás e o do ré mi fá de Deus. Ou seja, ali você já se sentia expressando um dom divino. É isso aí. Então no público que a gente conseguia aglomerar era um público total de todos os segmentos, todas as idades, de todas as classes, né? E todas as classes, A, B, C, D. Então, é um tipo de show que você não vê esse tipo de coisa acontecer, né? Então, é bem diferente. Então, desde quando na época dos Morenos ainda, antes de eu ir para a carreira solo, a gente já tinha conquistado esse público, né? Com Marrom Bombom, como você mesmo falou. Você veio de uma família totalmente evangélica. Totalmente evangélica. Nunca tocou lá em casa. Você não ia pra pagode. Não. Você não ia ia pro show na Rio Samba. Chegou o apelido. Mas você conheceu o Marrom Bombom. Então, quem não conhece Marrom Bombom? Quem não conhece a Mina de Fé? Cordeirinho? Quem não conhece as músicas que eu fiz? Brincadeira de criança. Até o Papa conhece. Até o padre. A virada... O dom é o mesmo, né? Agora a virada é porque o alvo desse dom, o propósito mudou. Qual foi o primeiro louvor? Não sei nem se foi um sucesso, mas 2004, teve um primeiro... 2004, encerrei a carreira, né, de cantor secular, de artista secular, e aí comecei a me preparar para ir para gravar o meu primeiro CD gospel. Ainda quando eu estava na carreira secular, eu tive propostas de grandes gravadoras que souberam que eu estava na igreja, já estava 1 ano, 2 anos. Não, ele tá firme, né? Tá cantando no secular, mas pode gravar um disco de música gospel. Eu tive proposta de 2 ou 3 gravadoras que na época eram as gravadoras top. Eu não aceitei. Eu falei assim, não, quando eu parar aqui, quando eu pegar no microfone para louvar a Deus, vai ser só para louvar a Deus. Boa. E é por isso que Deus tem me honrado até hoje, Renato. Porque eu fiz isso, cumpri esse propósito. 1 semana depois que eu tinha terminado esse último show, o empresário me procurou e me fez uma proposta para fazer mais 50 shows durante o ano, porque era ano 2004, era ano político. E eu, como meu show era show de 1h30, 2 horas, só de músicas de sucesso, né? Além das que eu cantava, as que eu tinha feito também, né? De composições. Então era um show solo só de músicas de sucesso. Músicas do El Chan, Molejo, minhas, as dos Morenos. As da carreira solo também, teve umas 5 ou 6 músicas que fizeram muito sucesso. Então, eu era muito assediado, né, para fazer shows políticos, né? E aí eu tive uma proposta de fazer mais 50 shows no ano de 2004. Eu terminei em fevereiro, carnaval. Aí, né, já ia chegar, ainda tinha a época de showmício, e aí eu recebi uma proposta para fazer mais 50 shows seculares, as músicas de sucesso, ainda naquele ano, até o final do ano, que era show de showmício, né? E para ganhar o dobro do que eu ganhava, que era o meu cachê. Na época, eu posso falar aqui tranquilamente, na época o meu cachê era R$25 mil,
né? Eu tinha uma equipe de quase 30 e poucas pessoas, em segurança, bailarino. Era uma equipe muito grande, um show muito, muito bem trabalhado, né? Produzido. E a banda, 12 pessoas, vocal, técnicos, tudo uma banda, né, uma estrutura completa para um grande show. E eu recebi a proposta para fazer 50 shows a 50 mil cada um. E foi assim, uma semana depois que eu tinha cumprido esse propósito com Deus, que eu tinha feito esse propósito com Deus. Eles acharam que o contrato era só com homem. E aí eu recebi essa proposta, eu falei assim, não. Aí o empresário na época, um espanhol, achou que... Não, isso é mentira, não é possível. Isso aí ele vai fechar por fora, né? E esse empresário parou de falar comigo, né? Passou 1 ano, 2 anos. Quando foi agora, uns 5 anos atrás, ele me ligou, um espanhol, um grande amigo, Avelino, me ligou para me pedir perdão, que ele achava que aquilo era fogo de palha. E já são aí 20 anos de ministério. E a primeira música que o Senhor me deu foi uma música quando eu fui fazer um evangelismo dentro de uma comunidade na Rocinha. E aí eu vi um traficante que na época era muito conhecido, Bem TV. Ele com um cordãozão de ouro, com uma medalha assim grandona, com um fuzil, com uma pistola banhada a ouro. E quando eu vi aquela cena ali, ele me reconheceu que eu tinha feito um show antes numa comunidade, ele estava. E aí ele, pô, tu lembra de mim? Eu estava na comunidade tal, agora eu estou aqui, eu sou o líder aqui. Eu olhei para ele e falei assim, pois é, rapaz, agora eu sou evangélico. Olha, Deus tem um plano para você também, Deus tem uma obra na sua vida. Aí ele ficou assim, com o olho cheio d'água aqui assim, aí eu fui. Aí na hora Deus me deu essa música. Eu entrei no carro para voltar para casa, fiz uma oração por ele, quando eu entrei em carro, Deus me deu a primeira música. Ei, você aí, seu moço, você que está com esse cordãozão de ouro no pescoço. Ei, é você mesmo, irmão, você que está com essa pistola, esse fuzil aí na mão. Deus tem um plano para você, presta atenção nesse louvor, não adianta se esconder, pois eu sei que essa mensagem te tocou. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mesmo versículo que a Fabiola falou para mim no dia que eu aceitei a Jesus. Foi a primeira música, foi o primeiro louvor que o Senhor me deu. Glória foi a primeira música que eu gravei. E ali Deus falou para mim que tinha um propósito comigo, uma obra, uma missão, para tocar no coração desses homens, dessas pessoas, nas comunidades, os lugares que eu fui criado, os lugares que eu entrava quase todos os finais de semana para comprar cocaína ou para fazer música, que lotavam pessoas a se embebedar, a se drogar. A primeiro louvor que Deus me deu foi exatamente com essa mensagem, cara, para essas pessoas. E aí depois veio o Dono da Boca, né? Para quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca, a boca que prega, que louva e que ora. A boca que dá aleluia e dá glória. O dono da boca. Aí você vê que é uma coisa assim. Cara, saiu do mundão, saiu da droga, saiu da bebida, vai lançar o primeiro disco evangélico, o primeiro disco gospel, com as músicas, com esse conteúdo, com essa mensagem, né? Então foi muito criticado na época. As pessoas não queriam me convidar para ir nas igrejas. Isso não é louvor, isso não é adoração. Mas eu descobri que a adoração não é o ritmo, não é o gênero musical que você canta, mas a adoração é a vida que você leva quando você não está com o microfone na mão. Eita! É depois que desce. É depois que desce do palco, do altar. Aí sim que você vive uma vida de adoração, de adorador. Eu te perguntei, Vaguinho, quem foram os principais referências para os morenos, né? E para o Vaguinho cristão? Você teve ali um pastor, teve alguém que te cuidou, teve alguém que te discipulou, que você lembre, que você fale, olha, essa figura foi crucial na minha carreira? Olha, foi o trabalho, né, da Assembleia de Deus dos últimos dias lá, né, do pastor Marcos Pereira. Quando eu conheci... Você lembra do pastor Marcos Pereira, né? Quem não é daquela geração, o Vaguinho se convertendo e ele no auge. As irmãzonas de manto azul... Como eu te falei, eu aceitei Jesus na Sara Nossa Terra, fui batizado, casei, minha família toda, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha irmã, todo mundo na Sara. E eu, quando terminou o contrato, né, que eu já queria gravar o CD, mas eu estava ainda meio perdido. Aí eu recebi um convite do meu amigo Edson Freitas, lembra? Cabeleireiro da Xuxa, claro. Fazia o quadro da transformação na Xuxa. O Edson era meu amigo, cortava cabelo com ele no shopping.
Ele me convidou para ir lá conhecer a igreja. Cara, tem um trabalho maravilhoso. Você que veio das drogas, o Edson também, a gente que veio das drogas, tem um trabalho muito legal. Quero que tu conheça. Aí fui lá conhecer. E quando eu cheguei lá, cara, eu encontrei vários jovens que me vendiam droga na Cidade de Deus, que me vendia droga na Vila Cruzeiro, na Rocinha, lá, de terninho e gravata, com a Bíblia. Transformados. Aí aquilo, eu falei, rapaz, você tá aqui. Não, aceitei a Jesus. Pô, a igreja foi fazer um culto, ouvi um louvor da Elaine Martins. Eu tava preso, não sei aonde, a igreja foi fazer um culto na igreja, na cadeia, papapá. Cara, aquilo me impactou. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero fazer essa obra. Aí conversei com o Bispo Francisco e comecei a frequentar a igreja, onde eu fiquei, eu e minha esposa e meus filhos, ficamos 13 anos na Assembleia de Deus, lá no Éden, lá na ADUD. E quando eu vi a Elaine Martins, cara, cantando dentro do presídio... Eita, Elaine vai vir aqui, hein, primeira vez. Vamos trazer a Elaine. A primeira vez que eu fui dentro de um presídio participar do culto com a igreja, e lá estava até o meu amigo, estava preso na época lá, o Belo. E eu fui lá, chamei ele para participar do culto. Isso tem até no YouTube, aí tem alguns no YouTube. E aí, quando eu vi a Elaine Martins louvando dentro do presídio, meu irmão, aqueles presos todos chorando, de várias facções, assim, de mãos dadas, orando, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Então, a Elaine, musicalmente, no louvor, foi a minha grande inspiração e influência, entendeu? Uhum. E aí eu conversava muito com ela, poxa, mas eu canto pagode. Não, Wagner, mas é isso aí mesmo. Nossos irmãos, que a Elaine também é oriunda do Complexo do Alemão, né? Uhum. Não, mas mano, os meninos nossos que a gente foi criado, precisam ouvir isso aí mesmo, desse jeito. Eu levo a mensagem num jeito, você leva no outro. E foi assim, né? Depois gravamos uma música junto, o Alvará, que a gente costuma dizer, Elaine, que é o hino nacional dos presidiários, né? Como é que é? Canta um pouquinho pra gente. Só quem já sofreu atrás das grades sabe o que é a dor de uma saudade, longe da família, longe dos amigos. Olha o que o inimigo fez contigo. Agora está na hora de se libertar. Jesus está chegando com seu alvará. Ele resolve os problemas e vai tirar as algemas. Eita. Agora está... Essa música, todos os presídios no Brasil inteiro cantam. Tem que ouvir. O alvará é quando chega lá o oficial de justiça e fala, meu irmão, você tá livre. Faz todo lugar que eu vou. Mas não tem liberdade maior se não chegar Todos os estados que eu chego, tem alguém para me dar um testemunho sobre essa música. Aleluia. Olha, meu filho aceitou Jesus ouvindo essa música no presídio, lá em Rondônia, lá no Pará, em São Paulo. São Paulo, então, na Bahia, no Maranhão, no Rio de Janeiro, então nem se fala, né? E aí comecei, cara, a fazer esse trabalho. Foram 13 anos, eu, minha esposa, meus filhos, todos os dias dentro do presídio, todos os dias dentro de comunidade de madrugada. Cracolândia, mergulhei por Pastor Marcos, um abraço nessa obra. Onde o senhor estiver. Mergulhei por completo nessa obra, eu, minha esposa, meus filhos, minha família. Meus filhos cresceram nesse ambiente. E aí foi um amor assim que Deus colocou no meu coração para levar, né, essa mensagem para essas pessoas que estão ali no fuzil, na pistola, nas bocas de fumo. Porque assim como eu acreditei, né, como a minha esposa acreditou, como Deus fez na minha vida, eu acredito que qualquer pessoa pode ser transformada. Agora é o neurocientista falando. Você é um cérebro compulsivo. Tenha certeza que foi Deus que colocou o ministério do pastor Marcos na sua mão. Porque se você fosse para um caminho que você talvez esteja hoje, de equilíbrio, vai à igreja com muito mais serenidade, com muito mais razão, que é o que o Paulo nos orientou, um culto racional, você não ia conseguir, irmão. Não, você precisava mergulhar daquele jeito. Você sente isso? Deus, a sua infinita misericórdia, a sua bondade comigo, a bondade de Deus, é uma coisa assim, quando você senta, né, e começa a raciocinar, a avaliar tudo aquilo que Deus faz na sua vida, você vê que em tudo Deus tem um propósito. Aleluia. A minha ida, né, na Sara Nossa Terra, meu Deus, o povo da Sara Nossa Terra, pensa num povo que ama as pessoas. Bispo Francisco, querido. Telmo, lá do Colégio São Jorge, a família dele, Caçula, o pastor Erle, né, que foi quem me batizou, o Bispo Francisco fez meu casamento. Pensa numa igreja assim que tem
um carinho, uma atenção para amar as pessoas, para receber as pessoas. Verdade. Eu me lembro que na Sara Nossa Terra, lá na Barra, logo depois foi para a Terra Encantada, né? Casei na Terra Encantada, muita gente achava até que eu tinha alugado a Terra Encantada para fazer meu casamento. Saiu isso em vários jornais, em várias emissoras de TV. Vaguinho e Fabiola alugaram a Terra Encantada para fazer o casamento. Não, a Sara Nossa Terra lá dentro, o nosso casamento foi lá. Que o Bispo Francisco fez. Então, aquele amor, sabe? Aquele carinho com que eles recebem as pessoas. Eu via tantos artistas lá, tantas pessoas chegarem lá destruídas lá na Sara Nossa Terra e ser recebido. O amor que eles tratam as pessoas, o amor que eles recebem. Aquilo ali foi fundamental no meu início. E depois esse trabalho social e espiritual que a Assembleia de Deus, né, lá através do pastor Marcos Pereira, faz até hoje. Né? Ali também foi um propósito de Deus, eu ficar ali 13 anos e aprender muita coisa, aprender a buscar nos montes, no jejum, na oração. Foi uma coisa que me equilibrou muito. Né? E agora já vou completar... 8 anos que eu e minha esposa estamos na DEVEC, com o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia, Abraço, há 8 anos, nosso pastorzão, pastor Silas, pastor Elisete, pastor Silas Filho e pastora Raquel, aqui no Recreio dos Bandeirantes, nós somos dirigidos pelo pastor Bruno Santos, a pastora Aline Santos, pastor Matheus Loli e pastora Sara Loli. Então, são três líderes, né, que aprendi um pouquinho com cada um. Na hora né? certa. Aprendi um pouquinho com cada um na hora tempo certa. de Deus. Hoje, né, sendo pastoreado pelo pastor Silas Malafaia, é assim, um divisor de águas na minha vida espiritual, Amém. na minha vida como pai de família, como marido, como patriarca da minha Aleluia. família, sabe? É um diferencial Aleluia. muito grande, porque o pastor Silas é a minha referência hoje como pastor, como servo de Deus, como um homem público, como uma pessoa politizada que um homem que ele não nos obriga a nada, né? E isso é um ponto assim que a gente tem que ponderar. Ele não obriga nenhum membro da igreja a nada, mas a visão dele, a inteligência dele, a coragem dele, né? A coragem dele de lutar pelos princípios da família, pelos princípios cristãos e pelo nosso país, é uma coisa que a gente sente, sabe? A gente que é como membro, como pastor da igreja, nós que somos discipulados e por ele, a gente não tem como a gente se omitir. Não tem como se omitir. O pastor Silas é um cara que é uma pessoa, é o brasileiro hoje que eu mais me orgulho. E não é por ser só meu pastor, não. Pelo homem que ele é. Homem destemido, pelo servo homem de que Deus ele é. vivo, acessível, apesar da agenda confusa que ele tem, ainda é pastor de ovelhas. E digo aqui com toda a sinceridade, sou um homem, embora não pareça, completei 60 anos de idade, são 40 anos de música, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né? Então eu vivi na rua desde os 13 anos trabalhando, conheci por conta do meio artístico, por conta de ser empresário, por conta de ter vindo de uma comunidade, todos os segmentos da sociedade eu convivi com pessoas, desde dos bilionários aos mais humildes. Eu falo hoje, pastor Silas Malafaia, hoje eu falo sem dúvida nenhuma, 60 anos de idade que eu tenho, pela experiência de vida que eu tenho. Ai desse país se não tivesse um homem como pastor Silas Malafaia hoje. Coragem. A coragem, entendeu? De colocar a cara na frente, de denunciar o pecado, denunciar o pecado, denunciar o erro. É isso. Denunciar não só o pecado, mas denunciar a injustiça, denunciar a intolerância, denunciar tudo aquilo que pode trazer, que já tem trago prejuízos para a nossa sociedade, para o nosso país. Eu tenho tido o privilégio de caminhar com o pastor Silas. Papai foi membro da ADVEC Penha. E quando papai a gente e fala, Renato, a gente não está falando aqui como cristão, como evangélico, não. A gente está falando como cidadão. É isso. Como cidadão. É isso. Como cidadão. O evangelho sempre teve os seus grandes líderes no mundo inteiro, na Inglaterra, na América. E o Brasil, a gente tem hoje, nesse tempo, o pastor Silas, que vai ser uma referência e vai gerar um legado para outros pastores tomarem posição, saírem do altar e salgar fora, ser sal fora do saleiro.
Vaguinho, já estamos chegando no fim, quando a plaquinha... Passou rápido, hein? Pô, a resenha é essa, não tem álcool, não tem... Subiu a plaquinha? Teve nem amendoim. Vaguinho, a gente tá falando de legado. Quando você olha pra trás, eu acho que ser velho... Não é porque você tem 60 anos, não, né? Agora você pode até parar em estacionamento. É mais fácil do que eu. Tem que pegar lá a carteirinha com o esquerdo, né? Eu ouvi, é verdade, Secretaria do Idoso. Eu ouvi que o segredo da velhice bem vivida é olhar pra trás e ter orgulho do que você foi. Esse Vaguinho olha pra trás como homem, como servo, como pai, como amigo. Apesar das polêmicas, dá pra ter orgulho do que Deus fez na sua vida, irmão? E que legado você quer deixar? Com certeza. Tenho orgulho porque tudo aquilo que eu vivi, né? Onde eu errei, eu reconheci. Onde eu pequei, eu me confessei. Amém. Né? Não te pertence mais. E as pessoas precisam entender isso. Você que talvez esteja agora assistindo a gente, ouvindo a gente, não importa qual foi seu erro, qual foi seu pecado, existe um que é o justo juiz, Jesus Cristo de Nazaré. Desde o momento que você confesse, que você deixe, que não adianta confessar e depois voltar. Mesmo que você volte, não desista de ter uma nova vida, não desista de ter um recomeço. E com Jesus você pode, você consegue. Amém. Porque Jesus ele é poderoso para fazer. Eu tenho muito orgulho, Renato, porque eu entendi que na palavra de Deus há um refúgio, há um renovo, aleluia, há uma transformação para todo aquele que aleluia, realmente pecou, que errou, mas que se arrepende. Então você que vai assistir esse podcast, você que vai assistir essa conversa aqui entre eu e o Renato aqui, um doutor cientista, um cantor e compositor, mais 2 servos de Deus que conhecem a palavra de Deus. Talvez você esteja no pecado, na bebida, na droga, no adultério. Eu quero falar para você que tudo isso aí você pode superar, você pode vencer. E só existe um que pode te ajudar a fazer isso. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele entrou na minha vida, tirou o pecado, ele tirou a cachaça, a mentira, o palavrão, ele tirou o adultério, glória, ele tirou o vício de 25 anos de cocaína, ele tirou o vício da bebida, ele tirou o vício da maconha e me transformou num novo homem, numa nova criatura. Eu acreditei, eu acredito e eu vou continuar acreditando nesse Jesus poderoso que fez na minha vida e pode fazer na sua também. Aleluia. Para encerrar, dá para ter um pupurri? Um pupurri? Pupurri das 3, 4 melhores aí tem a nova agora, fase. Né? A nova, né? Termina com ela. Não se assuste que eu vou te contar. Você pode se identificar. Eita. É que tudo que está passando, eu também passei. Parece até o complemento da conversa. Muitas vezes você até pensou, esse é o tempo, a promessa chegou. Aleluia. Mas logo vem uma porta fechada que faz você desacreditar da palavra de Deus. Foi ele quem disse, ele prometeu. Como desacreditar se é dele a última palavra? É Deus. A última palavra, se não aconteceu, é que ainda não chegou o tempo de Deus. Aleluia. Se ainda não amanheceu, glória a Deus. Suporte a noite mesmo glória que chorando. Deus, glória a Deus. Deus não perdeu o controle dos seus planos. Deus não perdeu. Deus não perdeu o controle dos seus planos. Oh, coisa linda. Vaguinho, vou te dar um presente. Opa! E você precisa contar para todo mundo o que fez na sua vida esse Papai do Céu. E eu vou contar. Olha aí, tá chegando. Rapaz, esqueci de trazer o livro da Varoa, hein? Ó. E tudo se faz novo de novo. É neurociência do dia a dia. Vaguinho, muito obrigado. Entre um voo e outro, aqui a gente está mostrando o que acontece no cérebro com esse renovo de Deus. Só que não para aqui, tem sempre uma pergunta surpresa dentro do livro que eu não sei o que a Karine arrumou pra gente. Você pode escolher pergunta 1, pergunta 2 ou pergunta 3. 1, 2, 3, 3. 3. Se você pudesse falar com o Vaguinho no início da carreira, qual conselho você daria pra ele? Ih, rapaz, vigia, varão! Vai ser duro!
Esse foi o Vaguinho! Vaguinho de Cristo, Vaguinho do Glória a samba. Deus. Não há cultura, não há arte que não venha para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que resenha boa, irmão. Bom demais, meu irmão, bom demais. O Manos Cast, terça-feira, 8 da noite. Se fosse você, chamava uma galera pra comer uma pipoca e assistir com a Vai gente. ser bênção.